E o Coringão, agressivo como nunca no mercado, fechou mais uma contratação. André Martín Carrillo Dias, o peruano. Já comenta aqui embaixo se você gosta do Peru como país, beleza? Bora trocar uma ideia sobre esse jogador que chegou aqui. Ele, afinal de contas, é meia, ele é meia atacante, ele é ponta, ele é extremo, ele é centroavante, ele é goleiro. Meu Deus, ele é gandula. Nunca tinha ouvido falar desse maluco, mas fiz o trabalho de casa, fui estudar. Quem dera se no meu tempo de escola eu estudasse tanto quanto eu estudo Corinthians agora. Eu não teria repetido de ano. Vamos falar tudo sobre ele aí, né? Característica e tal, né? Quais são os pontos positivos, pontos negativos e tal, né? O que nos agrada, o que chama atenção positivamente, enfim, tudo isso aí que vocês já sabem que a gente faz aqui. Mas antes tem uma coisa que é mais importante do que tudo, mais importante do que eu, do que você, do que a nossa família, que é deixar o like aqui embaixo. Então clique no joinha, é muito importante, isso aí fortalece demais o canal. Verifica se você tá inscrito ou inscrita aqui, né? Às vezes você não tá inscrito, tá só moscando aí, pô, clica no botão inscrever-se também, não custa nada, ative o sininho. E se você tem condição de fortalecer, e lá vem eu aqui jogar salivas ao vento, porque vocês não fortalecem como deveriam fortalecer pro canal continuar existindo. Tem a nossa chave Pix aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou valeu, que é uma opção aí de você mandar diretamente pelo YouTube aí, qualquer valor caso esteja no seu alcance, óbvio, né? Porque a gente não quer enfraquecer ninguém, mas o canal precisa continuar existindo. Então, não tem dinheiro, não consegue fortalecer financeiramente, like, se inscrever, essas coisas aí. Agora tem condição de dar um passo além, vai fortalecer demais. É óbvio que eu vou ter que colar, né? É óbvio que eu fiz aqui a minha colinha na minha lição de casa, porque eu não sou uma enciclopédia, eu não queria esquecer nada. Então eu vou passar de modo geral, sabe, os parâmetros assim, mais sem detalhes dele, aí depois a gente vai se aprofundando ali no histórico de carreira. Eu vou colocar aqui os mapas de calor, que muita gente vira o nariz, né? Torce o nariz pra quando eu coloco o mapa de calor aqui, mas é mais pra gente poder ter uma noção de como que ele preenche o campo nas equipes que ele passa, beleza? 33 anos, não vamos nos prender à idade ainda. 1,80 m, né, fazendo jus aí ao que o Augusto Melo tinha falado que ia buscar no mercado, né, um time com vigor físico um pouquinho maior, um time com uma estatura um pouquinho maior, que era algo que a gente tava realmente precisando. Na verdade, assim, ó, muita gente divulgou a contratação como um meia atacante. Na verdade, não é bem assim, ele teve uma evolução de carreira, o Carrillo. Quando ele começa quase que como lá em 2009 a gente tá falando, quase como um segundo volante articulador parecido com um meia. Conforme ele foi evoluindo na carreira, principalmente quando ele teve passagem no futebol português, pelo Sporting e tudo mais, aí ele começa a migrar mais pelo meio-campo mesmo, e um meio-campo mais criativo, caindo pelas beiradas. Então eu classifiquei aqui como um meia articulador ofensivo aberto, olha só, então é mais ou menos, daqui a pouco o mapa de calor dá pra gente conversar a respeito disso. Como eu falei, peruano, fiz a brincadeira aqui no começo, foi convocado pelo técnico Ricardo Gareca pela primeira vez na seleção peruana, hoje o Gareca é comandante da seleção do Chile, mas na época ele estava na seleção do Peru, e lá em 2018 ele foi convocado para a Copa do Mundo, na verdade, não pela primeira vez, mas foi convocado para participar da Copa do Mundo. Alguns títulos que ele conquistou na carreira, é importante a gente colocar aqui: Taça de Portugal na temporada 14-15, a Super Taça de Portugal em 2015, pelo Benfica, e isso aí ele conquistou com o Sporting. Pelo Benfica ele conquistou a Super Taça de Portugal também 16 e 17, o Campeonato Português em 16 e 17 e a Taça de Portugal em 16 e 17. Pelo Al Hilal, que foi a última equipe que ele realmente desempenhou até certo ponto do contrato um futebol interessante. Campeonato Saudita, temporada 19-20, 20-21 21-22, né? O Al Hilal é um time de ponta lá na Arábia Saudita. Copa do Rei 19-20 e 22-23, a Supercopa da Arábia Saudita 18 e 21 e a Liga dos Campeões. E agora no último time que ele passou, que ele desvinculou contrato aí, que foi o Al Qadisiyah, eu não sei nem falar o nome desse time aqui, tá? Ele ganhou aí a primeira divisão, que é o primeiro turno da Liga da Arábia Saudita ali 23 e 24. E individualmente ele foi eleito jogador revelação
revelação do campeonato peruano lá em 2010, quando ele ainda estava no Alianza Lima, beleza? Ele teve o ápice de valorização de mercado dele, foi quando ele faz 9 anos já, né? Porque ele já é um jogador um pouco mais velho, né? 33 anos, muito mais velho, já tá encaminhando aí pra reta final de carreira. Mas o ápice de valorização dele foi no Sporting lá em 2015, foi quando ele tava mais visado no mercado. Ele vem se desvalorizando de maneira substancial desde 2021, depois dele ter já cumprido um determinado tempo de contrato dele no Al Hilal. A partir de lá ele vem realmente perdendo o valor do mercado de maneira substancial e que vale a pena a gente destacar nesse ponto. O Augusto Melo tinha prometido alguns jogadores de impacto. Na verdade, ele classificou aí a contratação do Depay e do Carrillo como jogadores de impacto. É possível considerar o Carrillo como jogador de impacto? A resposta mais honesta para essa pergunta é não. Talvez se a gente tivesse contratado lá em 2015 aí seria um jogador que viria a nível de seleção, de Copa do Mundo e blá blá blá, mas hoje já não é mais. Hoje é um jogador em fim de carreira, é um jogador do mercado sul-americano e de uma seleção que é de segunda e terceira prateleira, que é o Peru. Não consideraria um jogador de impacto. A respeito de lesão, certo? E antes de falar, eu vou falar de lesão primeiro, beleza? Você vem comigo dando glória aqui que vai dar certo, tá? Histórico de lesão. Não me preocupa. Primeira coisa, quando a gente vai chegar um jogador, vai ser contratado um jogador, o Corinthians vai especular um jogador no mercado, quando a gente vai dar uma olhada no histórico de lesão, ainda mais um jogador mais velho, a gente não pode se prender à quantidade de lesões apenas, mas a gente tem que se prender ao tipo de lesão. E aí você vai perceber que, ao contrário do Depay, que a gente já conversou aqui, inclusive vou deixar o link no card pra você assistir, ver a opinião, saber se você concorda, discorda, etc. Ao contrário do Depay, ele tem algumas lesões, eu diria que 8 ou 9 consideráveis na carreira, o que é um número baixo, mas mesmo assim são poucas lesões voltadas para a parte muscular, que é o que mais preocupa, ainda mais depois que o jogador passa dos 30 anos. Ele tem ali trauma normalmente é pancada, ele tem ali torção no tornozelo, ele tem Covid na época da Covid aí, então eu vou falar algumas, e a única que preocuparia e que na verdade não preocupa porque depois não mostrou sequelas, é uma que ele teve uma lesão no joelho na temporada 21-22, ou seja, faz 3-4 anos aí, ficou 63 dias fora. Se você for pegar o histórico todo, as lesões dele é 15 dias, uma semana, 10 dias, sabe? Aquela típica lesão de grau 1. Até as lesões ali que tem a ver com parte muscular, que são poucas na verdade, né? Que teve uma só em 23-24, foi 21 dias, foi uma lesão de grau 1,5. Então, bem tranquilo aí, na parte de lesão não preocupa. É óbvio que quanto mais velho você fica, mais vai ficando complicado de você dar uma intensidade muito grande de demanda física pro cara poder atuar. Tanto que aí vale a gente colocar aqui o que vocês mais odeiam, que é o mapa de calor. Você vai ver aí uma evolução nas últimas 5 temporadas. Todos os mapas de calor que eu vou colocar na sequência aqui são mapas do mesmo jogador, do Carrillo, tá? Então você vai perceber ele preenchendo e estando presente em vários setores de campo. Aí depois de um tempo ele preenchendo mais o lado direito, isso aí acontece também em eventualidades, ele preenchendo o lado esquerdo também, como eu falei, o meia ofensivo, articulador que cai pelas beiradas, né? Não é um extremo de campo, não é um ponta, porque na dúvida ele vai trazer o jogo pro corredor central e não vai dar profundidade, então não pode ser considerado um ponta. Pra mim ele não concorre ali ele não viria pra suprir a necessidade de um ponta mesmo de fato. E aí você vai perceber que na sequência ele preenche menos o lado direito, ele é um jogador solícito pro esquema tático, porque ele volta para poder ajudar, mas ele passa a entregar menos em nível de intensidade. Aí essa é a evolução até chegar ao ponto dele entregar bem pouco ali em nível de movimentação. A parte técnica vai se aprimorando em qualquer jogador quando ele vai chegando ali nos 28, 29 anos, porque ele passa a não conseguir atender mais a questão física do futebol moderno, principalmente, ele é obrigado a evoluir na parte técnica. Então a parte técnica dele chama atenção positivamente. Acredito inclusive que ele possa fazer uma
tem a possibilidade de fazer uma dupla interessante com o Rodrigo Garro, porque eles se complementam em relação à característica. O Garro é um cara mais presente em determinado, em vários setores do campo, ele um pouquinho menos, mas ele faz a parte mais de articulação, de conseguir ligar inclusive o Garro e fazer a ligação indireta para uma participação indireta em gols, por exemplo, e pode complementar o que o Igor Coronado não tem conseguido fazer agora com mais frequência, e talvez acrescente até pro Igor Coronado poder jogar menos minutagem com menos responsabilidade. Enfim, dá pra gente se prender a isso positivamente de qualquer forma, tá? Então, histórico de lesão não preocupa e tal, né? Por que ele acabou vindo do nada aí, né? Teve muito a pedida, né? A influência do treinador do Corinthians, o Ramon Dias, e o seu auxiliar, né? Que é o seu filho, né? O Emiliano, porque o Emiliano é muito parceiro dele e os dois treinaram o Carrijo lá no Al Hilal. Então eles têm uma boa relação assim, inclusive o Carrijo chama o Emiliano de irmão e tal, e aí, pô, com certeza teve essa influência. Se caso ele funcionar muito no Corinthians, agradeça então o treinador e ao seu filho aí, beleza? Eu separei aqui algumas frases que eu pude, assistindo aqueles highlights, melhores momentos, uns compactos de alguns jogos do Al Hilal, do próprio Sporting, assim, eu consegui chegar à conclusão. Pra mim, o que é o principal dele? É a movimentação de características, sabe? Saber aonde está no campo. Como ele vai perdendo essa movimentação depois dos 30 anos ali, eu não diria que é uma característica que a gente possa gozar tanto assim com ele vestindo a camisa do Corinthians, mas ele é um cara inteligente em campo. Quando ele se vê preso ali naquela meiuca, né, onde tem uma marcação mais intensa, ele fazia isso no Al Hilal agora no final, ele consegue se apresentar, vir buscar a bola como um primeiro volante muitas vezes e conseguir começar essa articulação. Ele acabou se tornando no decorrer da carreira aí como um meia organizador. Quando eu falo um cara que articula o meio campo, ele é aquele cara que eventualmente precisando ligar um corredor ou outro, ele pode fazer essa função. Ele oferece muito pouco na parte de intensidade. Se a gente tiver que buscar, se a gente, por exemplo, eventualmente não tenha mais o Ramon Dias como treinador no ano que vem, e a gente tem um treinador que goste de marcar alto, oferecer um futebol que incomode mais o setor defensivo adversário, não vai ser o Carrijo que vai atender isso aí, até porque ele já deixa a desejar nisso. Ainda entrega um pouco naquela parte, como eu falei, tático-defensiva, né, solícito pro clube, mas pros clubes que ele passa, mas ainda já não é mais aquele jogador. O que chama a atenção é que nos últimos 60 jogos ele marcou apenas 4 gols. Ele tem números, ele nunca foi goleador ou de ter muita participação direta em gol assim, mas algumas assistências, ele tinha mais frequência e participações em gols. Antes desses últimos 60 jogos ele tinha uma frequência maior. Agora nos últimos 60 jogos, que é quase uma temporada, aqui ele marcou apenas 4 gols, que ele melhore esses números, porque a gente de fato precisa de meias que consigam atender quando os atacantes não conseguem nos atender nessa função. Como eu falei, não consegue sufocar mais ali à frente. Aí vem a pergunta que fizeram pra mim assim que o nome dele foi cogitado, que é: a idade preocupa? A resposta honesta é: sempre preocupa, né? O cara tem 33 anos, vai fazer 34 anos aí, a idade sempre preocupa. No entanto, o que chama atenção pela primeira vez, eu acho, aí em nível de contrato do Augustinho Carrara, ele foi lá e pegou um jogador que é mais velho e tal, e entregou 1 ano de contrato, 1 ano e mais esses meses aqui. O contrato dele é apenas até o final de 2025. Se der ruim, pode simplesmente valeu aí por ter passado por aqui, tamo junto, é nóis e Ba Corinthians, né, porque a gente tem que falar em espanhol com o cara. E se por acaso funcionar, e talvez, né, uma extensão por mais 6 meses, por mais 1 ano, e dentro do que corre de rumor, porque a gente nunca sabe valores de salário, valor de negociação especificamente, deve ter valor incluído, claro, de luvas, mas parece que o carro-chefe do contrato é justamente metas a serem batidas, minutagem, conquistas que ele for tendo com a camisa do Corinthians, e isso aí potencializaria o salário. Isso me chama atenção positivamente também, tá bom? E em relação ao salário, né, eu já tinha falado, né, contratação justa, beleza, contratação é justa? No meu ponto de vista, é uma contratação justa. Naquele mesmo molde que eu falei aqui do André Ramalho. Caso você não assistiu ainda o vídeo do André Ramalho, volte aí no canal que tem o vídeo sobre ele aqui também. Eu considero uma contratação justa nos moldes que o Corinthians necessita, beleza? Quando a gente vai pensar nisso. Tô dando uma nota aqui, e agora a nota é a hora que faz todo mundo sangrar e me causa problema durante 1 ano isso aqui, ó.
a nota não é o que eu tô torcendo pra acontecer, beleza? Nota não tem nada a ver. Nota é quando a gente pega as estatísticas do cara, o currículo do cara, todo o contexto em volta do que ele é desse ponto pra trás. Aí a gente traça uma expectativa. Não tem nada a ver com torcer, é o que eu considero nesse momento. Pra mim, um jogador nota 6,5, que eu diria que passa de ano em escola pública, tá bom? Minha escola pública ali, 6,5, tá tranquilão, você passa de ano, não é de brilhar os olhos. Puxa um pouco esse meio pra cima aí por conta do contrato, que é um contrato curto. Se fosse 3 anos de contrato, aí sim a nota ficaria um pouquinho mais baixo, mas isso aí com certeza é algo positivo nesse momento. Nota 6,5 pra contratação. No elenco do Corinthians eu acredito que ele chegue e com o tempo ele vá assumir a titularidade ali, provavelmente ao lado do Rodrigo Garro, mas mais importante do que a minha opinião e a minha pesquisa aqui é a sua opinião. Primeiro, antes de dar a sua opinião aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Quem tem condição de fortalecer tem a chave Pix, como eu já expliquei, mas eu quero saber o que você achou, se é uma contratação que você faria, se faria com ressalvas. Eu tenho as minhas ressalvas aqui, como sempre, né? A gente tem que ser o mais honesto possível. E aí eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo mesmo. Não esqueça de divulgar o canal para mais pessoas, alguém que queira saber sobre André Carrillo aqui no Corinthians e tal. E eu tô ansioso aí para ele ser anunciado e ele poder ajudar a gente, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, porque a gente não pode, em hipótese alguma, cair pra Série B, mas tá embaçado, né? A parte de baixo ali tá puxando muito pra baixo mesmo, mas com as contratações pode ser que o Corinthians melhore o nível de desempenho. E aí, quanto tempo deu o primeiro dama? Consegui? 16. Aí eu ainda estourei um pouquinho, ainda falei pra ela antes de começar, eu falei, cara, eu queria fazer entre 12 e 15 minutinhos esse vídeo aí, não estourar muito, né? Passou um pouquinho, mas não tem problema, vocês são compreensivos. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Quem tem condição de fortalecer vai ajudar muito aí, nota 6,5. Guarda pro coração, mas não precisa me cobrar não. Aí o cara vira o Messi aqui. Nossa, nota 10 e o maior artilheiro da história do mundo. Aí você vai, tá vendo? Você foi na nota 6,5, blá blá blá. Ou ele é uma carniça, monstro, não consegue andar em campo ali que dá vontade de chorar. Aí você fala, tá vendo? Falou que era 6. É o que ele foi pra trás, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto.